Nem toda arte fica pronta na primeira tentativa, afinal, é preciso deixá-la perfeita e com a Bluey não foi diferente. Mas se eu te dissesse que ao invés de um piloto essa querida animação teve 2, você acreditaria? Piloto 2016. Atualmente, a protagonista Bluey tem 7 anos, mas lá no piloto de 2016, nossa adorável cachorrinha azul era bem mais novinha, praticamente uma bebê de fralda e mamadeira. Nesse episódio raríssimo, vemos Bluey sendo empurrada num carrinho de bebê pelo Bandit, que mesmo nos primórdios da série já esbanjava bom humor e um leve grau de distração. Enquanto leva a filha ao parquinho, ele resolve fazer 2 coisas ao mesmo tempo: empurrar Bluey no balanço e jogar um game no celular chamado Salada de Dodge. O jogo lembra bastante o clássico Fruit Ninja, aquele em que frutas pulavam na tela e a gente se sentia um mestre samurai cortando tudo com o dedo. Só que Bandit estava tão vidrado no jogo que não percebeu que estava transformando o balanço da Bluey num brinquedo de parque radical. E aí já viu, né? O balanço vai, o balanço vem, até que Bandit leva uma balançada na cara e cai no chão como se tivesse sido nocauteado por uma fruta voadora da vida real. E enquanto ele está lá no chão repensando suas escolhas, Rusty e Mackenzie aparecem ao fundo dançando como se fosse mais um dia normal no parquinho. Porque em Bluey até os acidentes têm trilha sonora. Voltando ao visual da Bandit no piloto, dá pra notar algumas diferenças bem marcantes. Os traços eram mais retos, havia uma mancha azul clara entre os olhos, o focinho era bem maior e a famosa mancha amarela da barriga simplesmente não existia. Mas o carisma dela? Esse já brilhava desde o primeiro dia. Rusty já aparecia quase igual ao que conhecemos hoje, mas Mackenzie passou por uma boa transformação. No piloto, as patas dele tinham a mesma cor, enquanto na versão oficial temos uma de cada, uma preta com a ponta branca e a outra invertida. Além disso, a Bluey tinha uma coloração azul escura bem diferente do tom azul puxado para roxo que vemos hoje, especialmente dos 2 lados da cabeça. Ficou bem mais estiloso. Vai? Vem agora com a gente desvendar um pouco mais dos segredos desse incrível mundo da Bluey. Abertura. Outra mudança bem marcante que dá pra notar no primeiro piloto é a abertura, que era totalmente diferente da famosa dancinha da família Heller que conquistou o coração dos fãs. De acordo com as informações, a ideia original do criador era fazer com que cada personagem do episódio dançasse ao som de uma música bem mais agitada, com direito a guitarras, bateria e aquele ritmo frenético que dá vontade de sair pulando pela sala. Talvez seja por isso que Rusty, Mackenzie e até a Bluey apareçam tão empolgados dançando logo no começo. Hoje em dia, a gente já se acostumou com aquela abertura clássica em que a família Heller é chamada um por um e faz sua dancinha característica. Mas no início, o plano era bem mais ousado. O criador queria que a abertura mudasse a cada episódio, com diferentes personagens aparecendo de acordo com quem participava da história. Só que aí veio a realidade batendo na porta. Imagina fazer 50 aberturas diferentes por temporada? Pois é, foi então que Joe Bruhn decidiu criar uma apresentação única, com toda a família Heller dançando, que pudesse ser usada em todos os episódios. E deu super certo, né? Simples, divertida e viciante. Tá aí uma abertura que ninguém pula. Música. Outra característica que não dá pra deixar passar é a música da abertura. Atualmente, o tema de Bluey foi criado por uma orquestra, trazendo um ritmo mais harmônico e até sofisticado. Dá até pra identificar umas notas de violino ali no fundo, como se dissesse: prepare-se para uma aventura fofa, mas com classe. Mas olha só que curioso, a ideia inicial era completamente diferente. O plano era uma trilha mais dançante, animada mesmo, daquelas que fazem os personagens quase saírem pulando da tela. O estilo seria mais agitado, com batidas que combinassem com os movimentos frenéticos da primeira abertura. No fim das contas, eles trocaram o agito pela harmonia. E não é que funcionou? A música atual é tão marcante que basta tocar os primeiros segundos para qualquer fã já começar a dançar junto. Antes de continuar acompanhando o comparativo da série com a versão oficial de Bluey, comenta aqui embaixo dança. Piloto 2017. A animação da Bluey passou por mais uma reformulação em 2017. Foi aí que surgiu o segundo piloto, que mais tarde virou o episódio Fim de Semana, aquele que faz parte da primeira temporada. Nesse novo episódio dá pra perceber várias mudanças interessantes, começando pelo Bandit. Ele deixou de lado os traços mais retos e ganhou um visual com linhas mais arredondadas, o que deixou tudo mais harmonioso. As 2 manchas azul escuras que ele tinha na cabeça desapareceram e restou apenas uma. Mesmo com essas mudanças, ele ainda não tinha a clássica mancha amarela na barriga. Essa só apareceu mais tarde na versão final junto com a segunda mancha escura na cabeça, deixando o marido da Tilly mais charmoso. A Bluey também teve seu upgrade. A versão dela nesse segundo piloto era bem parecida com a do primeiro, só que um pouco mais velha. Os criadores aproveitaram o visual original, mas ajustaram alguns detalhes. As manchas azul escuras que ela tinha foram trocadas por um tom mais claro, quase puxado pro roxo, como falamos no início. No fim das contas, a cachorrinha azul mais famosa do mundo que conhecemos hoje nasceu dessa versão atualizada. Foi uma evolução caprichada que transformou aquele rascunho inicial na protagonista fofa e carismática que a gente tanto gosta.
Casa. Se você pensa que só os personagens passaram por mudanças de visual, está enganado. A casa da família Heller também levou um belo tapa no visual ao longo do tempo, com alterações bem interessantes que ajudaram a compor o cenário aconchegante que conhecemos hoje. Para começar, a mesa da cozinha, que antes era de um verde clarinho, foi substituída por um tom laranja mais quente, com aquela vibe de mesa clássica de madeira que dá vontade de tomar um café da manhã caprichado. Outro detalhe é a porta que aparecia ao fundo no segundo piloto. Ela foi trocada por uma cristaleira mais charmosa e o relógio e o quadro, que estava lá marcando presença, simplesmente desapareceu. Talvez tenha se aposentado. Os animadores de Bluey são absurdamente cuidadosos nos detalhes. Um exemplo disso é a cena em que a Bingo está comendo. No piloto, parecia um mingau meio sem graça, mas na versão oficial eles adicionaram mais características que deixam claro que ela está comendo cereal de verdade. E não pararam por aí. A garrafa de leite foi substituída por uma jarra de suco de laranja. Coisas simples, mas que fazem toda a diferença. A casa como um todo também passou por uma transformação no clima. No piloto, os tons eram mais neutros, com sofá branco e ambientes mais apagadinhos. Já na versão oficial, a casa ganhou mais vida, com cores mais vibrantes como o laranja e o verde aparecendo em destaque. Outro detalhe que vale a pena observar é o lugar onde Bandit, Bluey e Bingo estão brincando. No piloto, a cena se passa em um ambiente que parece um escritório, como se Bandit estivesse trabalhando e as filhas tivessem invadido o espaço para brincar. Já na versão oficial, tudo acontece na sala, o coração da casa, onde todo mundo se junta para se divertir. Até a Tilly teve seu momento de glória. Tanto no piloto quanto no episódio oficial ela sai para correr, mas na versão atual ela aparece equipada com uma capinha de celular específica para corrida, daquelas que vão presas no braço. No piloto, ela só dizia que ia correr e pronto, bem mais simples. E tem mais. Durante essa cena, rola uma referência musical das boas. Dá pra ver que Tilly está ouvindo Pink Floyd, e ainda aparece a capa de um dos álbuns mais famosos da banda no celular dela. Isso é o tipo de detalhe que só quem pausa na hora certa consegue notar. Ponto pros fãs atentos. Banheiro. Que as filhas do Bandit são super apegadas a ele. Isso nunca mudou. Tanto na versão oficial quanto no piloto, a conexão entre eles é fortíssima. Mas o que talvez você não sabia é que esse apego era tão intenso que até na hora de ir ao banheiro elas faziam questão de acompanhar o pai. Sim, estamos falando da famosa cena em que Bluey e Bingo entram no banheiro enquanto Bandit está lá, no momento mais íntimo possível, fazendo o número 2. E como boas crianças sinceras, elas não economizam nos comentários sobre os odores nada agradáveis que o pai solta por ali. Essa cena também passou por mudanças bem curiosas ao longo do tempo. A começar pela cor da parede do banheiro, que no piloto era roxa e depois foi substituída por um tom de verde mais suave na versão oficial. Além disso, tinha um móvel aparecendo atrás da cabeça do Bandit e um cheirinho de banheiro na decoração, daqueles que tentam disfarçar a tragédia. Mas na versão final, o cheirinho foi retirado e ficou só um solitário rolo de papel higiênico no lugar, talvez em protesto. Esses pequenos detalhes mostram como até as cenas mais inusitadas foram pensadas com cuidado, do tipo que transforma um momento escatológico em uma lembrança engraçada da infância. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade do mundo Bluey. Cena do jardim. E se você acha que as mudanças terminaram por aqui, segura mais um pouquinho que ainda tem detalhe para observar. Na cena do jardim, onde Bingo descobre um novo inseto, rola mais uma diferença que vale a pena comentar. A caçula da família Heller é completamente fascinada pelo mundo dos insetos. É sério, ela tem um encanto por essas criaturinhas. Em vários episódios dá pra ver ela parada, hipnotizada, observando cada novo bichinho como se estivesse conhecendo uma celebridade. Nessa cena específica, ela está do lado de fora da casa, perto de uma árvore, quando encontra um bicho-folha. E aí vem a primeira diferença notável. Na versão oficial, a árvore tem frutos, o que dá um ar mais vivo e detalhado à cena. Já no piloto, era mais básica, só com folhas mesmo. Foi dali que ela avistou seu novo amiguinho verde camuflado. E falando no bicho-folha, ele também teve seu momento de transformação. Na versão piloto, ele tinha olhos pequenos. Já na versão oficial, os animadores decidiram aumentar os olhos, para dar mais destaque. Essas mudanças mostram que até os menores detalhes foram pensados com carinho. Rusty era uma Mackenzie. Voltando no tempo para o primeiro piloto de 2016, a gente encontra mais uma cena curiosa. Quando Bluey chega ao parquinho, lá está ela no balanço sendo empurrada pelo pai. Ao fundo, dois amiguinhos aparecem, Rusty e o Mackenzie. Só que tem um detalhe curioso. Naquela época, o Rusty que a gente conhece hoje não existia. O personagem que aparece ali era chamado de Mackenzie. Sim, o nome do Rusty era Mackenzie e o verdadeiro Mackenzie ainda não tinha nome ou identidade muito bem definidos. Manchas. Outro detalhe que com certeza passou despercebido por muitos foi o ajuste nas manchas da Bluey e da Bingo. No primeiro piloto,
A Bluey tinha nada menos que 6 manchas nas costas, de tamanhos variados. Já nos episódios oficiais, conseguimos ver apenas 3 manchas, que formam um desenho que lembra a cabeça do Mickey. Uma homenagem sutil à Disney, que ajudou a levar Bluey para o mundo todo. Já a Bingo, no segundo piloto, tinha 4 manchas nas costas, mas na versão oficial ela passou a ter apenas uma, é bem maior. Além disso, essa alteração na Bingo foi uma forma de evitar futuros erros. Você já tinha notado alguma dessas alterações ou sabia que tinha tido 2 episódios de pilotos antes de estrear verdadeiramente na TV? Se você curte o mundo da Bluey, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!